Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos dar início a mais um vídeo dentro daquele assunto que nós temos falado, que é muito importante. Você precisa saber aonde você está. Você precisa saber que mundo você está vivendo. Mundo espiritual ou esse mundo terreno? Para você ter esse discernimento dessas coisas, você precisa da palavra de Deus. E esclarecendo tudo, tanto do passado dos filhos de Israel até Cristo, e de Cristo até hoje, e de hoje até o dia que Cristo voltar, você precisa entender a Bíblia, precisa compreender a Bíblia. Caso contrário, vai perecer. Não tem saída. Pai, em nome de Jesus, vamos explanar a Tua palavra, dar-nos a sabedoria. Sem o Teu Espírito para direcionar, tudo vira letra. E letra mata. Quem dá vida é o Teu Espírito. Se é para eu falar da letra, fecha minha boca e eu paro de falar. Não estou aqui para isso, estou aqui para ensinar. A verdade que liberta e salva o pecador sincero que quer se arrepender. Usa-me nas tuas mãos e a todos que tu os abençoe e abra as suas mentes para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abram comigo no capítulo de número 21 do livro de Gênesis. O Senhor visitou a Sara como tinha dito e lhes fez como havia prometido. Sara concebeu, deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhes falara. Abraão pôs no filho que lhes nasceram, que Sara lhes dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhes havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhes nasceram Isaque, seu filho. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhes deu um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Muito bem. Nós estamos falando da circuncisão, que representa a lei que foi tirada. Hoje nós entramos em uma outra lei, junto com a circuncisão, que andam as duas juntas e que também foram tiradas quando Cristo veio a esse mundo. E por que então? Porque as leis simbolizavam a vinda de Cristo e simbolizava a nação salva, o povo escolhido, o povo salvo, o povo liberto. Então, quando Deus dá essa ordem a Abraão, de que ele viesse a circuncidar todo macho em sua família, em sua casa, ele estava dizendo para Abraão que estava separando um povo para ele. Por que isso, irmãos? Porque no Éden, o Adão, que era para ser diante de Deus o intermediário, aquele que falava com Deus como falava, a Bíblia nos diz isso, o Adão caiu. Deus ficou então sem comunicação com os homens no que diz respeito a falar com eles, para orientar, para direcionar, para ele receber desse povo, dessa gente, glórias. Então vem o dilúvio, acaba com tudo. Deus então resgata a raça humana através das 8 pessoas que estavam na arca, e dali vai nascendo, surgindo as gerações, até que chegue Abraão.
Quando chega em Abraão, Deus achou fé em Abraão, o suficiente para ele se aproximar de Abraão e, através do Abraão, formar uma nação para ele. Mas para essa nação ser dele e ele ser o seu Deus diante de todas as gentes da terra, era preciso que ele fizesse aliança com essa gente. Pacto, aliança. Como Deus havia prometido que se o homem caísse, ele haveria de mandar um para socorrer a nação, para socorrer os povos, para salvar os povos. Então o homem de fato caiu. Deus então diz em Apocalipse que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Então quando o homem cai, que Deus destrói todos eles através do dilúvio, e Deus levanta o Abraão pela fé, Deus faz esse pacto com Abraão, que era a circuncisão feita na carne do prepúcio do macho, do homem, do menino, para que representasse a nação de Deus na terra. E isso Cristo também fez. João Batista também fez. Abram comigo no capítulo de número 2 do Evangelho de São Lucas. São Lucas 2, capítulo 2, versículo de número 21. Lucas 2, 21. Jesus está dizendo aqui, acerca do nascimento de Jesus. Diz-nos a Bíblia: cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhes dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhes fora posto antes de ser concebido. Quando se completaram 8 dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Aqui já entra uma outra lei, que vinha de Cristo, que vinha de Deus. Você está vendo o versículo de número 22 aqui, que ele diz, na lei de Moisés. Mas aqui embaixo, nos versículos de número 23 e no versículo de número 24, ele já disse, lei do Senhor. E por que falava a lei de Moisés? Porque foi Moisés que ditou a lei para o povo de Israel. Nunca Moisés deu a lei de si mesmo. Jesus prova isso em João, em todos os livros de Gênesis e Apocalipse, e você já me ouviu falar sobre isso. Então vejam que a lei que foi dada por Deus aos patriarcas, que era a circuncisão, ela tinha um preço de sangue. O exercício que era feito na carne do prepúcio do macho, do menino, tinha que derramar o sangue. Por quê? Porque o sangue é vida. No sangue está a vida. Então, quando eles derramavam o sangue daquela criança, naquele exercício, ele estava simbolizando que a vida estava com Deus. Mas eles traziam aqui 2 animais. Trazia um par de rola ou um casal de pombos. Então, já está mudando, trazendo mais um personagem aqui. O que representa aqui? Os pombos, que era símbolo de um perdão de pecados que os filhos de Israel oferecia para que perdoasse os pecados deles. E, ao mesmo tempo, pombo é símbolo do Espírito. Então, Jesus veio, e com ele veio uma outra pessoa,
que ele deixou conosco após a sua ida, que foi o Espírito Santo de Deus. Então, o sangue que era derramado do menino simbolizava o quê? O sacrifício de Cristo na cruz por todos os homens, aqueles que se achegaram a ele. O que significava? Que se aqueles que se achegassem a Cristo se arrependessem dos seus pecados, de todas as nações da terra, não havia mais pena de maldição, pecado sobre eles no que diz respeito ser ou não circuncidado, no que diz respeito ser ou não da nação de Israel, pertencer não à linhagem de Agar ou de Sara com Isaac ou com Ismael. Não tinha mais isso. Cristo veio e quebrou isso, tirou esse sacrifício e estabeleceu uma nova aliança. E como essa aliança foi feita? Como essa aliança foi colocada? Através do sangue de Cristo. E qual foi o exercício que os homens, qual é o exercício que os homens têm que fazer? No lugar da aliança, que era o exercício físico, que era a carne do prepúcio, qual é o exercício que tem que ser feito agora? João Batista mostra, e João Batista faz isso no Evangelho de João. Nós vamos mostrar isso, mas antes passa comigo aqui, volta comigo aqui em Êxodo, para que você veja algo aqui. Dá uma olhada aqui em Êxodo, capítulo de número 13. Êxodo 13. Eu vou ver Êxodo 12. Primeiro Êxodo 12, depois nós vamos para Êxodo 13. Tem muita Bíblia para ler, viu? Se prepare, porque você vai ler muita Bíblia nesses vídeos, nesses ensinamentos. Se você estudasse a Bíblia, se você lesse a Bíblia, se você acompanhasse os vídeos, talvez você se converteria, né, meu querido? Faça isso, por favor. Leia, busque. 12:1. Diz o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Desculpe-me, eu estou lendo Êxodo, mas não é Êxodo, é Levítico. É Levítico 12. Eu carrego as anotações aqui para não errar. Levítico 12, versículo 1. Diz o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação. Será imunda. No 8º dia será circuncidado o prepúcio do menino, depois ficará ela 33 dias, purificando-se do seu sangue, nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Se você for lá aqui para baixo, mas continuar a leitura do texto, você vai ver que a mulher já era diferente. Quando nascia um menino, era 30 dias. Quando nascia uma menina, já era mais contado por Deus como a mulher imunda. Ficaria imunda mais do que o menino, que era 60 e poucos dias. Isso sem te aparecer no santuário, no lugar santo, e sem tocar nada, sem relação com marido, com homem nenhum, porque tinha que se purificar. Mas aqui está. Tinha que ser o menino o menino circuncidado. Todos os que nasciam ser circuncidado. Agora você lê comigo também no capítulo de número você volta para Êxodo, capítulo de número 13. Agora sim, Êxodo 13. Volta lá comigo. O versículo de número 2. Vê 1. Diz o Senhor a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo o que abrir a madre
de suas mães entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, será meus. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abib, estáis saindo. Então veja aqui, quando Deus tira eles de lá, ele disse: os primogênitos é meu, eu quero eles para mim. Então, uma criança com 8 dias já tinha que ser consagrada ao Senhor. Veja que Jesus, ele cumpre o mandamento, ele cumpre a lei que Deus deu a Moisés. Eu vou dizer para você mais uma vez: para de culpar Moisés, Paulo, Jesus e os profetas. Moisés e Paulo não deu lei de circuncisão nenhuma, e Jesus diz isso em João. Lei de circuncisão, Moisés diz aqui em Êxodo, Moisés diz em Números, Moisés diz em Deuteronômio, que ele não deu lei nenhuma do coração dele, nem dele. Todas as leis, os 10 mandamentos e a circuncisão, tudo isso veio de Deus, e a circuncisão dos patriarcas, como Jesus disse em João. Por que então diz a lei de Moisés? Porque quem aplicou essa lei à nação de Israel foi Moisés, quando Deus lhe chama. O povo de Israel estava no Egito, escravos, lá não circuncidaram. Por quê? Porque Faraó intervinha. Embora Deus tinha como a sua nação, o seu povo escravo, tira eles de lá e traz para Canaã. E aí Deus coloca a lei que deu a Abraão, a Isaque e a Jacó, os patriarcas, em vigor. Continua Moisés. E Moisés continuou com a lei. E a lei foi se estendendo até chegar em Cristo. Chegando Cristo, vindo Cristo ao mundo, Cristo cumpre a lei, como você mesmo viu nesse vídeo. Nós acabamos de ler João 8. E o outro que veio com Cristo, João Batista. Veja o que ele também fez. João Batista, no seu nascimento. Lucas, capítulo de número 1. Olha o nascimento de João Batista. Versículo de número João 1. O versículo é de número 57. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Ao 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhes o nome de Zacarias, seu pai. Respondeu sua mãe: não, ele será chamado João. Disseram-lhes: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Perguntaram por acesso ao pai do menino que nome queria que lhes desse. Pedindo ele uma tábua, escreveu: o seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhes abriu, a língua se lhes soltou, e falava louvando a Deus. Então aqui está. João Batista também circuncidado. Eu só quero dizer isso para você, teólogo. De todas as igrejas, de todas as religiões, e você, pastor e pregador, apóstolo, bispo, quem quer que seja, de todas as religiões, para de mentir em relação à pessoa de Jesus e os apóstolos e Moisés, que a lei era de Moisés, que a lei acabou em Cristo, ou melhor, que os mandamentos acabaram em Cristo. Para de ser mentirosos.
O que acabou em Cristo está aqui, ó. A sua vinda. O que foi tirado está aqui. A lei dos sacrifícios dos animais e a lei do sacrifício do homem, que era a operação no que diz respeito, que era a carne do prepúcio, o sacrifício feito na carne do prepúcio. Se derramava sangue. Observe, queridos, que quando Cristo vem a esse mundo, a Bíblia nos disse: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isso quem disse é Isaías. E o principado estava sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando esse Cristo vem ao mundo, como João disse em 5,16, Evangelho de João 5,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Atos dos Apóstolos diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. Esse Cristo é símbolo de sacrifício, de cordeiro, de rola, de pombos, de cabritos, de animais limpos, desde o princípio com os filhos de Adão. Quando Deus pede uma oferta para os filhos de Adão, que era Caim e Abel. Caim e Abel levam as ofertas, mas o Abel leva a melhor oferta, que era um cordeiro, que significava o Filho de Deus, que haveria de morrer para a salvação de toda a humanidade. E aquele cordeiro que havia de derramar o seu sangue, que era sacrificado, ele iria passando de geração a geração até chegar a Cristo. E você vê tudo isso dentro da Bíblia, do princípio ao fim. E quando Deus traz a circuncisão em Abraão para separar uma nação para ele estava dizendo: eu vou separar um povo, onde eu vou receber a glória, e vou derramar o meu Espírito Santo. E no batismo de Jesus aqui, você vê ali 2 rolas, ou 2 pombos, que significava o Espírito sendo derramado. Após o derramamento de sangue, o sacrifício perfeito do Filho de Deus. Então a circuncisão era símbolo do quê? Da morte e do sacrifício de Jesus de Nazaré. Você não quer fazer sacrifício nenhum para servir a Ele? Você não quer fazer sacrifício nenhum para Ele? Ele diz: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas quem esconder-se, quem negar-se, será réu do fogo do inferno. Vai perder a sua vida. Por isso, meu querido, é que quando você ouça esses pregadores falando todas essas babuzeiras dentro da igreja, essas bravatas dentro da igreja, que acabou a lei, que acabou o mandamento, que não tem mais, foge deles. Pelo amor de Cristo, você vai ser condenado. Isso não existe. O que acabou aqui foi um simbolismo. Foi um simbolismo que acabou. E isso acabou por quê? Porque o perfeito veio para substituir aquilo que era simbólico, mas que tinha sacrifício de sangue, que era essa operação no sangue do homem nu, na carne do prepúcio do macho, e libertar e livrar os animais do sacrifício que tinha que ser feito para ser derramado o seu sangue, simbolizando a Jesus de Nazaré que vinha ao mundo. Então Cristo Jesus, vindo ao mundo, ele tira o sacrifício, tira aquela ordem, não precisa mais fazer sacrifício nas crianças no que diz respeito circuncisão, porque circuncidado, morto, sepultado e ressuscitado sou eu, vou ser eu. Era isso que o Filho de Deus estava fazendo, era isso que a circuncisão simbolizava. Então ela vem, Cristo vem, e essa circuncisão passa, mas Cristo cumpriu toda a lei. Aqui está ela. Então, mentirosos, não minta para que Cristo venha ser glorificado. Não minta que as leis acabaram, os mandamentos acabaram. Essas ordenanças, essas leis de sacrifício de animais e de sacrifício do homem na circuncisão, esta foi.
Cristo foi circuncidado para cumprir a lei. João Batista foi circuncidado para cumprir a lei. E depois eles fazem uma nova aliança agora. Para que você pertença à linhagem de Israel, ou para que você pertença agora à igreja, você tem que fazer uma outra aliança. Mas ele já tem uma aliança que nos comprou no seu sangue, não é isso? Sim. Ele fez uma aliança no seu sangue e nos comprou. Paulo diz que pelo seu sangue nos comprou. O apóstolo Pedro diz que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, não foi como o sangue de animais imundos, mas com o sangue de um cordeiro, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Assim nós somos comprados. Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, a qual por tradição nós recebemos dos nossos pais. Isso diz Pedro, pelo seu sangue fomos comprados. Por quê? Porque sangue é vida, e Satanás tirou a vida do homem lá no Éden. Que vida? Espiritual. E depois, por consequência, a vida humana também veio à morte por conta disso. Então Cristo, como já estava como um cordeiro para ser sacrificado, ele vem para tirar todo aquilo que Satanás lançou sobre o homem. E isso faz um pacto entre Deus e os homens. Cristo Jesus vem para morrer por todos os pecadores. E aí, morrendo, tira esses dois sacrifícios, que era a circuncisão e que era a morte dos animais, o sacrifício dos animais no templo, em todos os lugares, para que Cristo pudesse se manifestar no meio da humanidade, como sacrifício perfeito. Até hoje Satanás quer imitar isso. Ele recebe oferendas de animais, de aves, como galinhas, dependendo do trabalho que você for fazer, galinhas pretas, bodes, cordeiros, novilhos, tudo isso eu já ouvi, ou melhor, já vi, e contribuí, e ajudei a fazer. Eu, quando servia ao mundo, quando servia aos demônios, fiz trabalho até contra pastores, e se você quer saber, derrubei através do guia. É verdade, estou falando a verdade. Você está pensando que Satanás é brincadeira? Você está pensando que caboclos, guia, orixás, enxós e demônios é brincadeira? Eles trabalham dia e noite para a destruição do homem. Dá o homem com a mão e tira com tudo no seu tempo determinado. O diabo nunca tem prazer em que você se dá bem para uma vida espiritual. Ele permite que você seja até milionário e até ajuda você a ser. Porém, ele faz isso para te derrubar lá na frente e te levar para o abismo com ele, para onde ele vai, para o fogo. Então, quando Cristo faz o sacrifício perfeito, ele tira esse sacrifício dos homens. Não era mais necessário que se sacrificasse animais para que perdoasse pecados. Nós vamos chegar nesses textos para você ver que coisa linda é o que Cristo fez. Mas eu disse que ele fez uma outra aliança. Para você ver essa aliança, vamos abrir no capítulo de número 1 do Evangelho de São João. Evangelho de João. Deixa eu achar aqui o texto. Evangelho de São João. Jesus no capítulo de número, eu vou ler o capítulo 1, tá? Leia comigo o capítulo 1, do versículo 16 para frente. Da sua plenitude, todos nós recebamos grandes graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém
sacerdotes e levitas para lhes perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhes: então quem és tu? Elias disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Finalmente lhes disseram: quem és? Dá-nos uma resposta. Para que levamos aqueles que nos enviaram? Que dizeis de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinha sido enviado perguntaram-lhes então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do Oriente, lado do Jordão, onde João estava batizando. Aqui está, queridos, a nova aliança, que substitui a circuncisão, o batismo. Essa é a aliança que substitui a circuncisão. Sai a velha aliança, que era feita no sangue dos homens, na carne do prepúcio do menino, do macho, e no sacrifício dos animais para perdoar os pecados. E sai a lei da circuncisão. Então, sai aquela lei, sai aquele sacrifício, porque o sacrifício de Cristo, tanto é que Cristo nem batizou ninguém, né? Por isso ele faz a aliança com todos os povos, de todas as gentes, de toda a terra, a nova aliança. E essa aliança, ela é tão importante para a salvação da humanidade, que você olha Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, e você vê Jesus ali com Pedro levando para batizar Cornélio, porque se não batizasse, não havia salvação, porque não entrava na nova aliança. A nova aliança era através do batismo e a morte e a ressurreição de Cristo. Crê na ressurreição de Cristo e é batizado, ele disse isso em Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Amém? Então você passa a entender que essa lei que ele deu para Moisés aqui, como João está falando, e Moisés escreveu a lei e disse a todo Israel: essa é a lei do Senhor, 10 mandamentos, circuncisão, tudo tinha que passar pelos profetas, pelos reis e pelo Moisés, para que isso chegasse até Cristo, para que se cumprisse o que ele deu aos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e seus netos, seus filhos, os filhos de Jacó. Então, cumpriu-se a lei, Cristo vem e é sacrificado por todos nós. Para quê? Para que todas as nações da terra pudessem ser salvas. Abra aí comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, para você ver a nova aliança. Capítulo de número 8. Mas Jesus foi, ou melhor, tá João aqui. Hoje eu estou com uma bênção aqui, viu, gente? Atos 8. Olha aqui. Atos 8, versículo de número 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza.
que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: junta-te a esse carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: Entendes tu o que lê? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me ensina? Rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era esse: Foi levantado como ovelha para o matador, e como está morto o cordeiro, diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, negaram-lhes justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Aqui está o cordeiro, desde o profeta Isaías, desde o princípio, preparado para morrer por toda a humanidade. O pacto estava feito em Abraão, Isaque e Jacó, passando por Moisés e por toda a geração de Israel. Se você quer pertencer a Deus, entra na aliança. Cumpra a aliança de Deus e olha para a cruz ou para Cristo, sacrifício perfeito. Adore-o e obedeça e sirva e cumpra os seus mandamentos, porque senão você será chamado, ou melhor, você será réu do fogo do inferno. Não tem saída, não é brinquedo, é uma realidade, uma verdade. Então aqui está o eunuco conversando com Filipe. O 34, respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te de quem diz isso? O profeta: De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhes a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: Vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: É lícito, se crer de todo o coração. Disse ele: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azote e passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até chegou a Cesareia. Que coisa linda que é o evangelho, né, irmãos? Por que vocês confundem tudo? Por que vocês, pregador, fazem isso? Por tostões? Por migalhas? Ou por milhões? Por milhões, né? Por isso as nações estão todas destruídas, por isso o Brasil está nessa destruição, porque vocês estão fazendo isso, pegando o evangelho de Cristo e colocando na política, colocando em tudo aquilo que visa lucro a vocês. Joga os mandamentos para trás. Os seus fariseus, se vocês não querem dizer a verdade para o povo, fica com a mentira só para vocês. Querem ir para o inferno? Vão sozinho. Deixa o povo não é teu. Quem foi sacrificado por eles foi Cristo Jesus e não vocês.
mentirosos, enganadores. Creia, irmãos, pela Bíblia. A nova aliança que está o batismo. Olha que texto mais maravilhoso. Você quer explicação melhor do que essa? O sacrifício daquele que fazia no menino, ou a aliança que ele tinha com os filhos de Israel de sacrificar o menino, a carne do prepúcio, e os animais para o derramar do sangue, não precisou mais. Por quê? Porque o sangue foi o de Cristo, porém a aliança que representava a nação de Israel, representa as nações e a igreja agora, de todas as nações da terra, eu e vocês, todos nós, nascendo de novo, sendo novas criaturas, podemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pertencemos a essa aliança bendita, que Cristo fez conosco na cruz do Calvário. Sai do erro, sai da mesmice, da mentira desses mentirosos, e venha obedecer os mandamentos. Por isso as pragas estão destruindo, por isso a morte está aí, por isso o diabo não cansa e nunca vai cansar de matar dia e noite, porque essa é a função dele, matar, roubar e destruir. Por isso as destruições estão aí, o povo morrendo, tudo de fome, o Brasil indo abaixo, a cada dia se afundando, por essas políticas malditas que tem dentro da igreja e fora da igreja, esses mentirosos enganadores que estão acabando com a nação, acabando com as florestas, acabando com tudo pela ganância do dinheiro. Mas Cristo visitará vocês, e com espada de fogo, para destruir a todos vocês, como bichos que não têm valor nessa terra aos olhos de todo mundo, de toda a humanidade, de todo o Brasil. Se cuidem, porque essa é a minha oração, que Ele visite e que Ele toque, e que justiça e juízo de Deus venha sobre todos vocês, seus mentirosos dentro das igrejas, enganando o povo e dizendo que Moisés é responsável por isso, por aquilo, que a lei acabou, ou melhor, que os mandamentos acabaram. Seus mentirosos, maus, diabólicos, enganadores, colocaram a igreja de Deus nessa política imunda, e está aí vocês misturaram, e o povo ainda vai atrás de todas essas coisas, como marcha para a política. O que é venerado ali é político, é governadores, é prefeito que está enganando vocês para ganhar eleição, e vocês aceitam, irmãos, pelo amor de Cristo. Povo brasileiro, acorda, estamos afundando em um buraco terrível por causa disso. Vocês não percebem o que eles fazem? E vocês gostam disso. O prefeito dá para vocês 1 quilo de feijão na política, o prefeito para vocês vira santo. Ele dá 1 quilo de feijão hoje e amanhã tu morre de fome, porque ele nunca mais olha na tua cara, ele só vai tirar o que é teu. O teu mito, o teu presidente, te dá um objeto qualquer, ele vira o teu Deus, como esse que está aí agora, como aquele que saiu. Vocês não acordam para a realidade, e eles afundando o Brasil, o país, acabando com a juventude, inventando leis e mentindo, e vocês aceitando a morte de mais de 160 pessoas no sul. É lucro para eles, e vocês não percebem isso, igreja. Como vocês querem homens desse jeito no comando de vocês, irmãos? Como você quer uma igreja dessa? Isso é igreja de Deus? Isso é igreja do diabo? Acordem, desperta, tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Ainda há tempo para se converter, o fim está chegando, e vocês estão levando na brincadeira. Olha que Filipe sai de Samaria, cheio de milagres que fazia. O Espírito vai, Filipe, vai atrás daquele homem, ele vai entrar na nossa aliança. E Filipe vai atrás de um homem grande, hein, gente? Era superintendente da rainha, cuidava só de ouro e prata da rainha, estava ali. E quando Filipe chega, ele conhece que Filipe era servo do Senhor. Quando Filipe explana para ele a leitura que ele lia em Isaías, ele se maravilhou e disse: eu quero esse Cristo para mim. Faça comigo uma aliança, eu quero a aliança. Filipe leva para as águas e batiza, e ali o eunuco passa a ser cidadão do céu que pertence a Deus. Assim é com todas as nações. A nova aliança, feita no sangue e no batismo da sua morte em Cristo Jesus. Veremos isso no nosso próximo vídeo. Mais e mais, até que você, meu irmão, aprenda a servir, vê o valor que você tem,
Já viu aquele hino? Aquele hino que diz: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, você é importante para Deus. Sai dessa política, sai dessa igreja vendida à política e vem para Cristo, meu querido. Vem para Cristo, vem salvar a sua vida, vem para Ele salvar a tua vida, vem para que você seja salvo. Sai dessa coisa chata e nojenta que só quer saber da tua grana. Ah, mas tem um milagre. Que milagre fosse alguma coisa? Se milagre fosse alguma coisa, com todo respeito aos médicos, que Deus abençoe a todos eles, os médicos eram tudo santo. Se milagre salvasse alguém, todos de Israel tinham entrado na terra prometida. Ninguém entrou. Só praga eles viu 10 e não se converteu e não serviu a Deus. Foram condenados. Mas eu fui curado disso, eu também fui. Mas eu fui livre disso, eu também fui. Eu recebi emprego quando servia o diabo, ele abria a porta para mim. Falei isso para vocês. Deus opera sinais, prodígios e maravilhas, sim, senhores. O diabo também faz milagre da mentira para destruir o homem. Desperta. Há tempo de despertar do sono. Cristo está para voltar. E se você não se arrepender, você entrar no caminho dessa gente, você vai perecer. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia, pela oportunidade de pregar o teu evangelho. Como é bom falar a tua palavra, como é bom meditar na tua palavra, Pai. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Cuida dos nossos jovens, dos velhinhos, Pai, dos quais eu também sou um. Cuida da nossa nação, tenha misericórdia do nosso povo, Pai. Justiça e juízo contra esses políticos, é o que eu te peço, e esses falsos pregadores. Tu não vai deixar impune, porque Tu é Deus, Tu és Senhor. Eu nunca vi um Deus soberano como Tu, para baixar a tua guarda e a tua cabeça e deixar que faça isso com a tua palavra e tu ficar quieto. Nunca, jamais. O teu tempo está chegando. Eles sofrerão na pele para que todos vejam a vergonha de todos eles. Essa é a minha oração. Socorre os pobres necessitados da nossa nação. E visita, meu Deus e meu Pai, os nossos familiares, os que estão nos presídios, os que estão nos asilos, nos hospitais. Abençoa os médicos em toda a terra. Dá vida e sabedoria para que continue o Senhor vendo, ó meu Deus e meu Pai, as pessoas serem alcançadas e não serem condenadas, porque haverá tempo para eles serem salvos, quando Tu haverá de curar a todos. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.